Bom dia, pessoal! Que alegria! Estamos finalizando aqui essa semana juntos, Graças a Deus. nessa sexta-feira, essa semana que nós tivemos toda semana juntos aqui fazendo esses devocionais para orar por nossas famílias e também conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Sim, hoje nós vamos meditar com a leitura de 1 Reis, capítulo 12, concluindo assim a biografia do rei Salomão, que substituiu seu pai Davi no trono de Israel. Após o reinado de Salomão, hoje nós vamos ler sobre o seu filho Roboão, que assumiu o reinado, mas conforme o servo do Senhor havia já anunciado a Salomão, o reino seria dividido. Roboão, filho de Salomão, assumiu a liderança de Israel, mas apenas uma pequena parte. Ontem nós lemos sobre um profeta do Senhor que apareceu a Salomão, depois dos seus erros, dos seus nada-a-vês, das suas escolhas que desagradaram ao Senhor. E o Senhor falou a Salomão, assim como aquele profeta apareceu para Jeroboão e rasgou um pedaço de pano em 12 pedaços e disse, assim o Senhor diz, que acontecerá com as tribos de Israel. O Senhor está rasgando esse reino em 12 pedaços e 10 dessas partes serão dadas a você. Então nós vamos ver hoje como o rei Roboão, filho de Salomão, assume o reinado, mas apenas sobre o sul, a região de Judá, enquanto Jeroboão vai governar sobre o restante de todo o norte de Israel. E a partir de agora, uma mudança radical acontece, porque nós vamos ler de agora em diante os reis de Judá, que são aqueles que reinaram no sul de Israel, e os reis de Israel, que são aqueles que reinaram à parte norte. Então acompanhe conosco, como a Rafa disse, ao final dessa leitura queremos também orar pela sua vida, pela sua família. Sim, vamos orar então pedindo que o Senhor abra o nosso entendimento, fale conosco nessa manhã. Bom dia para todos vocês que estão online aí com a gente, fazendo esse devocional. Sim. Mas é uma alegria ver que tantas pessoas que não conseguem pela manhã conosco estão vendo ao longo do dia, orando, intercedendo também, né? Diferentes meios, aqui pelo Facebook, agora que é a live, ou seja, pelo podcast, pelo YouTube. Então, nós amamos estar aqui esse momento com vocês. Então, vamos orar para começarmos e nós oramos pelas nossas causas, situações, os pedidos de oração no final também da live. Sim. Pai, muito obrigado por esse novo dia. Obrigado, Pai, por essa sexta-feira, depois de tantas coisas nessa semana que talvez nós tivemos que enfrentar, fazer, compromissos, atividades, mas é com alegria que nós finalizamos para essa semana de devocional, dizendo que só o Senhor é Deus e nós colocamos toda a nossa confiança em Ti. E nós pedimos, Pai, fala conosco através dessa palavra hoje, através desse momento devocional, abra os nossos olhos para ver aquilo que o Senhor tem para nós e revela e fala o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Vamos meditar então hoje em 1 Reis, capítulo 12. A palavra de Deus traz entendimento, ela é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Eu e a Rafa sempre lembramos que nós estamos não apenas lendo sobre a história do povo de Israel, estamos sim conhecendo um pouco mais sobre as escrituras, sobre a história de Israel, seus reis, mas nós estamos aprendendo mais sobre o coração de Deus e sobre quem nós somos no plano do Senhor, como nós podemos nos relacionar melhor com Deus e desenvolver na nossa casa também um lar mais próspero, mais seguro e abençoado. Então hoje 1 Reis 12 diz que Roboão, esse é um dos filhos de Salomão. Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Assim que Jeroboão, esse era o filho de Nebate, que estava no Egito para onde tinha fugido do rei Salomão, Jeroboão soube disso, voltou de lá. Depois disso, mandaram chamá-lo, e então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram, teu pai colocou sobre nós um jugo muito pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e esse jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu, voltem a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele, como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam, se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão os teus servos. Roboão está aqui consultando conselheiros ainda do rei Salomão, homens sábios que o orientaram a atender o pedido desses servos liderados por Jeroboão e aliviar a carga de trabalho.
Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Esse é um detalhe importante. Roboão rejeita o conselho daquelas autoridades, anciãos, pessoas mais velhas, experientes conselheiros de Salomão, e ele vai aos seus amigos com quem ele havia crescido, e Roboão pergunta aos seus amigos: que conselho vocês me dão? Como devemos responder a este povo que me diz: diminui o jugo que o teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a este povo que te disse: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve, dize: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, e eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. Voltem a mim daqui a 3 dias. E o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel. Roboão seguiu o conselho dos jovens e disse: meu pai tornou pesado o seu jugo, e eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não ouviu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor. Outro detalhe interessante, desde a vida de Davi, como o propósito do Senhor foi sendo cumprido na vida de Davi, como Deus prosperou Salomão, e ele reconheceu que era a bênção do Senhor e a sabedoria que ele havia recebido do Senhor, que lhe permitiram desfrutar tanta glória, riquezas e sabedoria no seu governo. Aqui diz também que tudo o que estava acontecendo com Roboão vinha da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aías. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei: que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para suas casas. Quando, porém, os israelitas que moravam na cidade de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, que era o chefe do trabalho forçado, mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Dessa forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até hoje. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e o fizeram rei sobre todo Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi, que foi o que já tinha sido falado pelo profeta, que iria se dividir aquele reino e ficaria uma parte para Roboão, que era filho de Salomão, que vinha dessa descendência de Davi, Sim. da dinastia. Descendência? Não, Dinastia. Da dinastia de Davi, e os outros ficaram para Jeroboão. Quando Roboão, filho de Salomão, chegou a Jerusalém, convocou 180.000 homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino. Entretanto, veio esta palavra de Deus a Semaías, homem de Deus: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, às tribos de Judá e de Benjamim e ao restante do povo: assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra os seus irmãos israelitas. Voltem para casa todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram à palavra do Senhor e voltaram para suas casas, conforme o Senhor tinha ordenado. Jeroboão fortificou Siquém nos montes de Efraim, onde passou a morar, depois saiu e fortificou Peniel. Jeroboão pensou: o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão a sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e vão para o rei Roboão.
Depois de aconselhar-se, o rei, aqui falando de Jeroboão, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: Vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. E Jeroboão mandou pôr um bezerro em Betel e o outro em Dan, extremo norte de Israel. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro de ouro. Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. Instituiu uma festa no 15º dia do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou os bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdotes nos seus altares idólatras. No 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo escolheu, ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. Assim, ele instituiu festa para os israelitas e foi para o altar para queimar incenso. A partir de hoje, então, nós vamos estar lendo sobre a história do governo de Israel, sobre um reino dividido, assim como Roboão, como a Rafa disse, seguiu a dinastia de Davi, reinando sobre o sul. Sempre que nós mencionarmos Judá, está se referindo àquela região do sul, extremo sul de Israel, onde está localizado Judá e Benjamim. Apenas 2 tribos. E quando falamos Israel de agora em diante, nós vamos estar referindo aos restantes 10 tribos ao norte, sobre quem Jeroboão começou a reinar. E nós vamos ver uma linhagem de reis que vão governar sobre Judá e outra linhagem de reis que vão governar sobre Israel. Essa divisão foi consequência das más escolhas que o rei Salomão fez no final da sua vida, se casando com várias mulheres de outro povo, se prostituindo com falsos deuses e fazendo aquilo que desagrada o Senhor. E não apenas a escolha de Salomão, mas as escolhas também de cada um desses reis. Eles vão colher dos frutos das sementes que eles mesmos plantaram. Sim. Nós vamos ver como sobre Israel todos os reis foram maus, um pior do que o outro. Nenhum deles seguiu os caminhos do rei Davi. Mas no sul houve vários reis que foram maus, mas também houve vários reis que realizaram verdadeiros avivamentos, reformas, renovos da aliança com Deus, e nós vamos aprender, dentre outras lições, como que, independente das circunstâncias ao nosso redor, independente daquilo que foi declarado sobre o nosso futuro, é nosso coração diante de Deus, as nossas escolhas que vão determinar o nosso relacionamento com Deus, a bênção sobre a nossa família e a qualidade de vida que nós vamos viver. Então há muito para nós aprendermos aqui em diante. Sim. Nós vamos agora orar pelas nossas famílias, mas desde já te convidamos a persistir conosco na leitura do livro de Reis a partir de amanhã, com esses 2 reinados, então, Israel, Judá, e o que nós podemos aprender com cada um desses líderes que vem da agora em diante. Sim, e é por isso que nós precisamos estar a cada dia cultivando mais esse relacionamento com Deus. Assim como eu, Thiago, nós somos casados, nós cultivamos o nosso amor dia a dia. Não adianta a gente viver só no primeiro amor, o que era a nossa paixão de quando nós éramos namorados, mas nós precisamos a cada dia cuidar, amar e estar dedicando, né, nossa vida um para o outro, conhecendo mais. E assim também é com Deus. Ele nos ama incondicionalmente, Ele nos ama muito. Na Bíblia até fala que, né, que Deus mostrou o seu amor enviando o seu Filho amado, Jesus, para pagar pelos nossos pecados. Então Deus nos ama demais e Ele tem uma vida para cada um de nós. A vida de Deus, uma vida cheia do Espírito, uma vida abundante. Mas a nossa parte é nós nos aproximarmos dEle, é nós estarmos a cada dia buscando conhecer, buscando cultivar esse relacionamento mais próximo com Deus. Sim. E nós vamos ver que nós vamos desfrutar das direções, desfrutar da presença do Pai. Nós sempre temos uma escolha, assim como com as pessoas físicas aqui que nós estamos nos relacionamentos, e assim como Deus também, que é o nosso Pai, e nós nos relacionamos Ele de diversas formas também. Então vamos orar, pedindo ao Senhor para que nós e nossa família possamos desfrutar dessa intimidade com Deus, essa proximidade, e que nós possamos amar, servir e receber os direcionamentos, a sabedoria que só Ele pode nos dar, em nome de Jesus. Sim. Que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Vamos tirar 1 minutinho, 2 para orarmos sobre isso e sobre as nossas famílias também. Apresente seus motivos de oração ao Senhor. Eu e a Rafa queremos orar juntamente com vocês.
Pai, nós te louvamos pela sua bondade, pelo seu amor leal. Te damos graças porque o Senhor é bom e tudo que o Senhor faz é bom. Tua justiça, tua soberania, tua bênção que está sobre as nossas famílias. Obrigado por tudo, Pai. Nós te adoramos por quem o Senhor é e entregamos a nossa família e todo o nosso futuro sob os teus cuidados. Eu e a Rafa oramos por essa pessoa que está conectada conosco agora, apresentando ao Senhor os seus motivos de oração, os nomes dos seus familiares, Sim, de cada Pai. pessoa, Pai, que são agora apresentados diante do Senhor em oração. Eu e a Rafa pedimos que o Senhor contemple, Pai, cada pessoa, Sim, cada Senhor, realidade em nome de e Jesus, venha de recebe, encontro com as Senhor, em nossas nome de necessidades. Jesus. Assim como o Senhor Jesus nos ensinou, nós estamos hoje te pedindo, Pai, que o Senhor nos dê hoje o nosso pão de cada dia, aquilo que é a nossa necessidade neste momento. Amém, meu Venha, Pai. Pai, realizar os milagres que forem necessários para que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa história. Nós continuamos te pedindo que pela tua graça e misericórdia o Senhor nos dê um coração quebrantado, arrependido, um coração voltado para o Senhor. Nos livre, Pai, de qualquer tolice, nos livre de qualquer nada a ver, Senhor, em nome e de de voltarmos Jesus. as nossas costas para o Senhor, ainda que por Tenha um pouco. misericórdia, meu Tenha Pai. misericórdia de nós, Pai. Nos ajude a cada dia nos rendermos mais, abrirmos áreas dos nossos corações que ainda não abrimos para o Senhor e render nossos corações, nossa mentalidade, nossas atitudes sob o governo do Senhor Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo. Nós pedimos que o Senhor cumpra para conosco o seu bom propósito, perdoa-nos pelos nossos pecados Senhor, e em venha, nome Pai, de de encontro a Jesus. cada uma das nossas necessidades. Sobretudo voltando nossos corações para o Senhor, para que nós possamos experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Amém, Pai, que Fala assim conosco, seja, em seja nome de bem-vindo em Jesus. nossas vidas, em nosso lar, Espírito Santo. Nós oramos entregando tudo que toma o nosso nome, o nosso Recebe, futuro, meu Pai, em nome sob os de Teus Jesus. cuidados. E com ações de graças nós oramos. Eu e a Rafa abençoamos você que ora Recebe, conosco, Senhor, em nome de declaramos Jesus, cada a paz do pessoa. Senhor Em Jesus nome sobre o de seu Jesus. coração. A paz do Senhor Jesus seja sobre a sua mente. Amém, Senhor Repreendemos Jesus. tudo aquilo que não provém do Senhor, Amém, toda Pai, influência seja repreendido contrária, em tudo nome que de traz Jesus. medo, ansiedade, Amém, Senhor, nós seja ordenamos retirado fora em nome agora, de Jesus. em nome do Senhor Jesus. Amém, E Senhor. declaramos sobre a sua vida a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Amém, Receba meu agora Pai. sabedoria, paz e favor do Senhor. Pai, nós oramos, te damos graças Amém, em nome Senhor. do Senhor Jesus. Amém. Então, um Graças final a de semana Deus. muito abençoado para vocês. Nós voltamos no domingo, sábado é o nosso dia de descanso, então nós não vamos estar aqui ao vivo amanhã, mas domingo nós voltamos, né, juntos para meditar na palavra de Deus, aprender mais sobre a história dos reis de Israel, agora de Israel e de Judá, Sim. e que nós possamos nos identificar e avaliar a nossa vida mesmo. Será que nós temos permitido influências que não vêm de Deus influenciar a nossa vida e estar nos levando por um caminho ruim? Será que nós temos dedicado as nossas vidas, ter sido como Davi, um homem segundo o coração de Deus, que mesmo errando sempre se arrependia, voltava ao Senhor e reconhecia a necessidade dele? Sempre eu, Tiago, a gente fala sobre Salmos, que é um livro que vocês já leram talvez mais de uma vez aqui conosco, já meditamos várias vezes, até mesmo ao vivo aqui na live em Salmos, como tantas vezes Davi mostra a grandiosidade de Deus e a necessidade de Deus em diversas situações diferentes, de formas diferentes. Então nós precisamos de Deus e precisamos aprender a cada dia como viver essa vida que Deus tem para nós. Sim, Meu Davi irmão. vai seguir sendo lembrado ao longo da história dos reis de Israel, quando as escrituras dizem, esse rei não andou nos caminhos do Senhor fielmente como o rei Davi. E também vai ser lembrado na história dos reis de Judá, quando houve reformas, quando o povo se voltou para Deus, e vai mostrar que eles agiram como o rei Davi. Davi segue como exemplo, então, de apesar das suas falhas e fraquezas, alguém que constantemente estava com o coração humilde, se voltando para Deus, para se arrepender e depender da misericórdia de Deus. Amém. Então vamos seguir juntos. Nós louvamos a Deus por ver que o número de pessoas seguindo essa live através do podcast Família e Fé, especialmente no Spotify, está crescendo. Então se você está assistindo através do podcast, seja no Spotify ou no Apple Podcast, nós te encorajamos a se inscrever no nosso podcast, seguir o nosso podcast, para que você possa receber sempre as novidades, sempre que tiver um novo episódio. E se você estiver assistindo no YouTube também, inscreva-se no nosso canal, você pode ativar o sininho para facilitar você receber as notificações. E nós te agradecemos por participarem conosco, que Deus abençoe muito a sua vida e a sua família. Sim, um beijo para todos vocês que sempre estão aqui ao vivo com a gente no Facebook também.
Um ótimo final de semana.